Valendo, então. Obrigado. Pessoal, obrigado pelo convite, Campus Party. Queria aproveitar esses minutos que a gente tem aqui para falar um pouco mais sobre cultura e plataforma, que são duas coisas muito relevantes para o momento de hoje, mas poucas vezes a gente vê elas duas conectadas uma com a outra. E vou começar essa história sobre plataforma e cultura falando sobre um evento que aconteceu em 91, que marcou com certeza a minha carreira. Construção de software, passou a trabalhar e a se relacionar. Em 91, Linux lançou pela primeira vez uma versão do kernel Linux, num grupo Usenet, e desse momento em diante, tudo que a gente tinha desenhado ou pensado sobre desenvolvimento de software foi colocado à prova. E muito do Linux simbolizou uma mudança em como a gente enxerga a nossa carreira, a nossa atividade de construção de software. Até o Linux aparecer, a gente, em sua imensa maioria, na nossa carreira, trabalhava dentro de uma empresa, ou dentro de alguma universidade, alguma organização grande, e produzia software com base em requisitos especificados por um grupo e entregava esse software para um outro grupo que buscava ele. Existia já a ideia de software como produto, mas software como produto era controlado por empresas que eram de cadeia fechada, ou seja, elas desenhavam o software, implementavam e entregavam para o mercado consumidor. E no lançamento do Linux, embora provavelmente o Linux não tivesse completamente noção do que ele tinha iniciado, a gente mudou esse processo, porque passou a ser possível para o consumidor do kernel influenciar e inclusive construir partes dele. Essa história sobre o Linux muita gente já conhece, muita gente sabe da história do Linux e tal, mas uma história talvez, uma parte que talvez não é tão bem conhecida da história do kernel, é que até 95 não tinha uma forma clara de você se comunicar com os desenvolvedores do Linux. Ou seja, você comunicava via e-mail direto, você participava de grupos Usenet, NNTP, e você participava de listas de discussão. Acho que a lista do kernel, que a sigla LKMI, Linux Kernel Mailing List, simboliza, foi criada no domínio, o pessoal das antigas vai lembrar, vger.rutgers, a Universidade de Rutgers.edu, e depois migrou, alguns anos depois, para kernel.org. Mas em 96, então, surge uma lista de discussão pública, onde todas as... Em 95, acho que ela passa a ser realmente a forma oficial assim, de comunicação. Em 96, dá para você olhar, é onde os registros mais antigos sobreviventes existem. E nesse ano de 96, mais ou menos umas 20 mil mensagens foram trocadas nessa lista de discussão. Você está falando aqui, nessa lista de discussão, passou a se falar abertamente sobre tudo sobre o kernel. Precisa mudar uma interface, ter um problema, reportar um bug, propor uma mudança, tudo passou a acontecer nessa lista de discussão aberta, pública, com arquivos públicos, ou seja, o que você disser nessa lista de discussão está preservado para o resto da vida. E essa mudança assim, para o LKML é tão grande assim, para a nossa carreira, que acho que completamente radical, assim. Se antes toda a discussão de requisitos e mudança era feita dentro de um silo, dentro de um grupo, dentro de uma organização fechada, com participação pontual, minimizada de agentes externos, aqui era uma visão oposta. Se você era alguém da comunidade e você tinha uma reclamação sobre o kernel, se você não fosse nessa discussão apresentar a sua reclamação, ninguém estava nem aí para ela. Então é muito uma inversão de perspectiva. E eu participei diretamente de vários eventos no kernel, e intensamente, em particular, em 3 anos, de 2010 a 2012, quando eu fui VP de Engenharia da Linaro. E esse aqui é um exemplo de uma mudança que a gente fez no kernel, com um time que estava colaborando em cima de um problema. Esse problema especificamente era que em dispositivos ARM, normalmente você tem vários
unidades de processamento diferentes que estão colaborando. Por exemplo, no telefone você tem uma unidade de decodificadora de vídeo, às vezes tem uma unidade de decodificadora de áudio dedicada, você tem a CPU, muitas vezes você tem uma GPU separada, você tem interface de rede às vezes. Então, por que cada um dos desenvolvedores vamos dizer, cada um dos projetistas de semicondutores pode desenhar esses blocos de forma diferente, você acaba com um problema, que é, você quer passar memória entre eles, para eles poderem modificar diretamente. Por exemplo, você quer fazer um desenho, renderizar uma coisa na CPU, mas depois você quer poder usar a GPU para pintar uma borda em volta, para poder transformar aquilo lá. E não tinha uma forma padronizada no kernel, você poder trocar memória desses subsistemas. Então isso aqui foi a primeira submissão oficial que o Sumit, era uma pessoa da equipe da Texas, estava colaborando com a gente, produziu e mandou. E, embora o detalhe técnico aqui não seja tão relevante à apresentação, eu queria chamar a atenção para uma coisa que simboliza como era diferente apresentar, diferente construir software nessa época. Que essa mudança para essa comunicação aberta que o kernel introduziu, incorporou. Nesse e-mail, você tem representado 2 pessoas da Texas, alguém da Red Hat, outra pessoa da Linaro e 2 pessoas da Samsung. E fora organizações de criação de padrão, que não tem participação muito restrita, não existia até então, assim, fora do kernel, um espaço de colaboração tão aberto com empresas, inclusive concorrentes diretos, debatendo publicamente. Então pensa como era o trabalho que se tinha que costurar entre Texas, Samsung, Red Hat, Linaro e vários outros. Eu era Canonical na época, né? Então Canonical também. Um acordo, criar software em cima daquele acordo, submeter publicamente, discutir publicamente os benefícios deles ou não, e finalmente aprovar ou não. E essa forma de trabalhar, assim, essa maneira de trabalhar, tem um monte de reflexos sobre cultura e ferramentas. Só para concluir essa parte, como uma profissão, talvez 60 anos, 60, 70 anos. E a combinação, então, de internet com o desenvolvimento de software, o resultado daquilo lá, se for olhar, basicamente é open source. Sei que existia software livre antes, o FSF fez várias criações fundamentais, GPL sendo uma delas, mas o que open source é? É a ideia de você pegar desenvolvimento de software e expor ele ao mundo via internet, e o kernel talvez é o símbolo mais famoso que existe até hoje, representativo, né, dessa mudança. Bom, por que eu comecei essa apresentação sobre plataformas falando sobre open source, sobre Linux? É porque, na verdade, uma plataforma como o Facebook, em vários aspectos, é similar ao Linux. É uma entidade com a qual participantes externos se relacionam diretamente, usam ela como alicerce para você criar novas aplicações, novos fluxos de interação, monetização, inclusive, e muitos reflexos culturais que a gente enxergou no open source se aplicam a plataformas também. Bom, vamos falar um pouquinho sobre plataformas, então. Quando estamos falando sobre plataformas digitais, não estou falando sobre aceleradores de câmbio climático, não. A gente está falando sobre plataformas que conectam ecossistemas com algum papel, alguma função específica. Por exemplo, o Uber aqui é uma plataforma que conecta pessoas que querem viajar com pessoas que têm tempo e um automóvel para levar essas pessoas para aquele lugar, e oferece em cima disso uma estrutura de monetização para apoiar essa troca, né? Uma estrutura de monetização, uma estrutura de arbitração de disputas e etc. Tá? Então, esses aqui são 8 exemplos de plataformas muito famosas e muito relevantes globalmente. E eu queria só passar uns minutos para falar um pouco mais sobre o que a plataforma é, assim, o que tem de mais especial, o que tem de diferente sobre a plataforma como negócio. Tá? Até 2016, ninguém tinha sentado para realmente fazer uma definição clara do que era um negócio de plataforma. E aí, em 2016, é publicado esse livro, Platform Revolution, e um dos autores, o Sanjit, a gente trabalhou muito de perto no Magalu, e deu muito para a gente uma ideia concreta do que é ser um business de plataforma, o que tem de diferente e quais são os aspectos que tornam o sucesso ou o fracasso daquela plataforma materializados. Tá? O que eles falam nesse livro, assim, sobre o que define uma plataforma? Basicamente, um negócio de plataforma, eles conectam ecossistemas. Em particular, conectam um ecossistema de consumidores com um ecossistema de produtores.
Em geral, um business de plataforma é priorizar a entidade externa, ou seja, embora tenha um corpo, tenha um time, uma equipe que é da própria empresa, que é dona da plataforma, quem é priorizado nas interações são as entidades externas. Essas pessoas de dentro, elas trabalham entre os consumidores e produtores. Então, para ilustrar com um exemplo, uma plataforma, como eu ilustrei lá na frente, é o Airbnb. Quem que é o consumidor do Airbnb? É o viajante, a pessoa que quer viajar, que quer encontrar um lugar para passar as férias ou para passar um mês durante a pandemia. E quem é o produtor? É uma pessoa que tem uma propriedade, uma casa, um apartamento, que quer poder oferecer a esses viajantes. O que o Airbnb oferece para esse par viajante proprietário? Uma estrutura onde você possa listar as propriedades e buscar se as propriedades estão listadas, que você possa escolher, contratar, pagar e depois oferecer feedback e depois poder resolver qualquer disputa em cima. Então o Airbnb, de certa forma, é uma aplicação relativamente simples, certo? Ela é como se ela fosse um gerenciador de listagens, um gerenciador de classificados, com fotografias em que você pode clicar e falar, eu quero alugar. Onde está o poder do Airbnb? É de conectar esses dois ecossistemas, certo? De você poder falar, olha, proprietários, listem na sua plataforma, porque listando comigo, você com certeza vai encontrar um viajante interessado. Viajante, busque aqui comigo um lugar para você viajar. Eu nem penso hoje quando eu vou viajar, né? Onde eu vou direto no Airbnb para procurar. Tem algum lugar disponível perto de onde eu vou? E quanto mais pessoas buscando, mais vantagem é você listar. Quanto mais listagens, mais vantajoso é você buscar. Então, a plataforma, embora ela seja simples, ela oferece esses mecanismos muito simples de busca, seleção, priorização, compra / aquisição, e depois do pós-venda, né? Feedback, resolução de conflito. Ela tem um poder mágico de conectar pessoas que querem consumir com pessoas que querem produzir. A plataforma em si, ela não produz, ela conecta ecossistemas, né? E para contrastar, vamos olhar como funciona essa interação em uma estrutura mais tradicional. Então, se você vai viajar e está procurando um hotel, quem que o hotel conecta? O hotel conecta você com quem? Conecta você com ele mesmo, certo? Embaixo aqui, o hotel é dono dessas propriedades todas. E não tem, então, um efeito de rede natural. Eu não posso buscar um ecossistema separado para poder gerar mais hotéis. Eu tenho que construir eles eu mesmo. Então, essa é a diferença da plataforma para um negócio tradicional, que no livro Platform Revolution se chama de um negócio pipeline, né? Um negócio que basicamente é um fluxo linear. Eu produzo para um consumidor. No ecossistema, na plataforma, esse fluxo não é linear. Você não vai simplesmente de produção dentro de casa para o consumo externo. Você busca um ecossistema de produtores, pensa no Uber, pensa no iFood, restaurante, transportador, conectando com o faminto, né? Então, isso que diferencia a plataforma, essa abertura aos ecossistemas externos. Por que a plataforma é tão importante no século XXI? Porque o business de plataforma, ele é o resultado da equação negócio mais internet. Lembra que eu falei lá atrás como no mundo da internet tem cara de plataforma, tá? E por que tem de diferente na plataforma? Bom, primeira coisa, permite você criar experiências novas que não existiam antes, tá? Então, uma coisa mais importante da plataforma é que ela dá outra forma de você encarar o aspecto de consumir e produzir do que tradicionalmente. Você pode gerar novas categorias de negócio completamente diferentes e ela, inclusive, tende a reconfigurar as categorias de negócio. Pensa que esse debate que está tendo em torno dos integradores, das plataformas de food do Brasil, iFood, Rappi, etc., ela existe porque se criou numa nova categoria, né, que é o entregador. Existia antes o Disque Pizza, mas era uma categoria mínima, né, tipo, muitas vezes era muito vinculado ao negócio original. Essa ideia de um entregador independente que vai buscar em qualquer restaurante e entregar na casa de qualquer pessoa não existia antes, né? Então a plataforma ela foi e criou esse segmento novo que não existia. Para o bem e para o mal, tá falando que ela vem para alterar como a sociedade está construída. Muitas vezes a plataforma ela explora a utilização de recurso ocioso, então pensa que o Airbnb está explorando o fato de que muitas pessoas têm propriedades que não estão ocupadas hoje e que não estão gerando nenhum tipo de benefício para ninguém, não, tanto do ponto de vista do consumidor quanto do locador em si. Tá?
Muitas vezes as plataformas elas permitem que você integre profundamente. Então, você, ao usar a plataforma, muitas vezes você pode escrever seu próprio software para conectar nessa plataforma. Você não precisa necessariamente usar as ferramentas da plataforma para tudo. Você pode integrar com outros fluxos, outros sistemas que você tem. E uma última coisa que a plataforma permite é um crescimento na escala da internet. O Business Pipeline muito dificilmente cresce para atender o mundo todo. Seria muito difícil pensar no nascimento e expansão de uma plataforma como o Airbnb em mais ou menos 10 anos, se você tivesse que construir aqueles hotéis todos, em todos os lugares do mundo. Então, para você poder aproveitar a exposição ao mercado global, a plataforma te permite também explorar o mercado global de produtores. Então, essa é a última coisa, porque a plataforma se beneficia dessa estrutura, ela permite crescimento do negócio em outra velocidade, coisa que nunca foi feita antes, tá? Bom, vamos então conectar plataformas com cultura, esses dois temas aqui da apresentação, tá? A gente já botou um pouco mais claramente que a plataforma. Vamos falar um pouco de cultura. E se for na Wikipedia procurar uma definição de cultura, você vai ver duas coisas. Essa foto dessa caverna de Altamira e o termo dizendo que é um termo guarda-chuva. Um termo guarda-chuva que quer dizer, ele incorpora, né, muitos conceitos diferentes. Os principais são cultura, o resultado dos comportamentos, expectativas e conhecimento de um grupo. E se eu pensar assim na somatória do que são os pedacinhos assim que compõem, né, essas três grandes coisas, sociedade. E vamos falar um pouco mais sobre cultura e o que diferencia aspectos culturais importantes na plataforma. Três coisas que eu quero chamar a atenção para a cultura quando você monta a plataforma. A primeira é a comunicação, tá? Em geral, a plataforma, como ela lida com ecossistemas externos, ela vai precisar encontrar uma forma de conectar e gerar diálogos entre esses ecossistemas, né? Então, uma coisa que você define na sua cultura é o tom da comunicação, como ele é feito, né? Como é a maneira que as pessoas se comunicam, no que focam, qual é o estilo e o respeito que você coloca na comunicação. Ferramentas são outra metade desse negócio, porque se a gente fosse uma plataforma digital, ela necessariamente, ao conectar esses públicos, ela vai precisar oferecer recursos para se comunicar, né? Podem ser através de APIs, as pessoas falam sobre APIs e programáticas, pode ser, mas muitas vezes são através de coisas mais simples, né? Uma interface de chat, uma aplicação de feedback. Segundo aspecto importante cultural plataforma, como decisões são tomadas, a estrutura para a decisão para a tomada de decisão. E aí tem duas coisas importantes aqui. Primeiro como se julga, né? Como as pessoas avaliam e decidem quando tem opções na mesa. E um segundo aspecto como a estrutura, hierárquica ou não, se manifesta na hora de se tomar essas decisões. A plataforma, a estrutura ela é visível, as pessoas que tomam as decisões são óbvias ou não são óbvias, né? Então essas duas coisas são dois extremos, né? E esses dois eixos definem quão bom vai ser a experiência, quão boa vai ser a experiência de um participante nos ecossistemas dessa plataforma. E o último ponto é como a plataforma se relaciona com os grupos externos, né? A plataforma necessariamente ela tem que se conectar a grupos externos, como ela se relaciona, né? Quais são os mecanismos e políticas que ela coloca para falar com esse grupo externo e quando aparecem problemas, porque inevitavelmente vão aparecer problemas, como lidam-se, né, com esses problemas quando está fora do grupo da plataforma. Como a plataforma ela arbitra, né, essas interações desses grupos diferentes. Beleza. Antes essa semana eu passei muito tempo pensando, né, nesses aspectos culturais da plataforma. Eu tive um bom tempo para raciocinar em cima disso. E eu, sinceramente, eu parei e fiquei pensando se eram diferentes as preocupações culturais do ponto de vista de quem é dono da plataforma e dos participantes. E fiquei pensando nisso e falei, será que para quem cria a plataforma tem preocupações diferentes para quem consome? E depois eu fiquei pensando, e a minha conclusão é que não tem grandes diferenças, porque, na verdade, quem é dono da plataforma e o ecossistema são apenas dois lados da mesma moeda. A estrutura básica, cultural, tem que funcionar para todas as partes.
porque senão a plataforma não funciona. O ecossistema vai procurar um outro lugar para poder interagir, porque aquele lugar lá não representa todos os seus interesses corretamente. Tá? Então, vamos olhar 5 aspectos diferentes culturais, e eu vou dar alguns exemplos, assim, algumas coisas para ilustrar eles, para vocês entenderem quais são, né, essas preocupações que afetam tanto quem produz o software na plataforma, como quem consome a plataforma, tá? Quem integra ou conecta externamente. Tá? A primeira coisa define acho que o primeiro aspecto que define cultura na plataforma é abertura à participação. Se a plataforma funcionar bem, ela tem que ter muito baixa barreira de entrada, você tem que poder permitir para que pessoas do ecossistema como um todo possam vir e se conectarem e dizerem, eu quero ser membro, eu quero identificar uma forma de poder gerar valor dentro dessa plataforma aí. Então, em geral, plataformas funcionam bem, tem várias formas de contribuição diferentes, não tem uma forma única de contribuir. E, culturalmente, tem inclusividade como valor central. Você não se pergunta quem é a pessoa que está chegando, se ela deve ou não participar. Você, na verdade, você diz, eu tenho um contribuidor externo e eu preciso encontrar uma forma de abraçar essa contribuição que vem. E, do ponto de vista de criação de software, isso muda muito a nossa forma de desenhar e idealizar o software. Porque se você quer facilitar que participantes externos se sintam parte e donos da plataforma, você tem que dar voz para eles nos processos de criação também. Então não é apenas feedback na hora de entregar o software, não é apenas você oferecer um canal de comunicação para a pessoa que pegou o que você produziu na plataforma poder usar. O que você precisa fazer, na verdade, é permitir que o agente externo também dê input na hora de construir essa funcionalidade, né? Esse recurso que você está construindo na plataforma, o participante externo, podendo definir ele, tem muito mais chance de, no final, ele se sentir recompensado pela participação, e você, como produtor da plataforma, se você está produzindo a plataforma, tem muito mais chance de ter sucesso na hora de entregar aquela funcionalidade para o agente externo, porque ele deu feedback na entrada, ele falou, aquilo que você fez funciona ou não para mim. Então, esse é o primeiro aspecto, acho, fundamental de cultural, quando você está falando sobre plataforma, e acho que na Canonical, como produtora do Ubuntu, eu vi muito isso, essa ideia de você trazer as pessoas que eram mesmo usuários da plataforma para vir e discutir como era. Isso aqui é uma fotografia de um grande evento que a Canonical realizou pelo Ubuntu, mas esses eventos aconteciam a cada 6 meses. A cada 6 meses se convidava a comunidade inteira para viajar para algum lugar, sentar em salas com aspecto da plataforma. E os usuários podiam escolher, eu vou participar dessa discussão porque esse tema me interessa. Você queria fazer com que impressão funcionasse super bem no Ubuntu, você ia numa conferência dessas, ia numa sala onde estava sendo definido como ia ser impressão na próxima versão. Você podia dar input, você podia inclusive participar e falar, olha, eu quero me assinar e entregar esse pedaço da funcionalidade eu mesmo. Então, essa abertura, essa inclusividade é meio parte do tecido que conectou o Ubuntu, né? Parte do sucesso do Ubuntu é em abraçar essa comunidade externa. Uma outra forma de você ver incorporado isso no Ubuntu é que existia claramente uma forma de você se tornar um membro, um processo. Uma vez que você era um membro, você ganhava lá uma etiqueta e falava, eu sou um membro do Ubuntu. Tá? Então, a ideia, quando você criou essa plataforma Ubuntu, era a ideia de você poder plugar pessoas com passados, interesses diferentes, e elas trabalhando juntas na criação de um bem, né, de um produto compartilhado. Acho que muito do sucesso do Ubuntu vem dessa abertura à comunidade externa, de você poder alimentar isso aí. Tá? Segundo ponto é que, uma vez que aparece a contribuição externa, que ela é valorizada de igual para igual para uma contribuição que não seja interna. Então, uma forma de se olhar isso em open source um patch, mas a plataforma independente de quem deu feedback, independente de quem desenhou como deveria ser, se é alguém do ecossistema ou se é interno, essas duas contribuições são avaliadas com o mesmo peso. Tá? Então, o segundo ponto é esse. Independente de você ser externo ou interno, você está em pé de igualdade. Tá? E na hora de avaliar, você tem que ter transparência na hora de você decidir se é bom ou não aquilo lá que veio. Tá? E como a gente decide se é bom ou não na nossa área? Né?
em cima de mérito técnico. Então, o terceiro aspecto cultural fundamental é que, se você está recebendo uma contribuição externa, você precisa avaliar ela, você vai avaliar essa contribuição em cima de pontos muito específicos. Funcionalidade, ela faz o que deveria fazer, está bem implementada, dá para a gente manter pelos próximos 10 anos essa funcionalidade aqui, e, em geral, você não tem coisas misteriosas, do tipo, isso que você implementou não é exatamente o que vai vir. Tá? Em geral, você, quando está discutindo numa plataforma aberta, né, que tem a cultura de abraçar o externo, você não tem surpresas. Né? Se você fez um debate em cima de alguma coisa, você viu claramente quais eram as preocupações e qual foi a decisão tomada no final. Tá? E uma coisa muito importante para tanto o dono da plataforma quanto para os ecossistemas é observar esse elemento do aspecto político invisível, que em geral na organização existe. Certo? Pessoas não tomam decisões apenas em cima do técnico. Muitas vezes você tem o peso invisível do que é político, expectativa. Você tem que remover esses aspectos invisíveis e deixar claro como é que eu avalio uma contribuição, como é que eu avalio um participante externo. Tá? Muitas vezes o resultado dessa forma de você fazer essa avaliação, essa discussão, acaba resultando em uma comunicação muito mais direta. E talvez ninguém mais famoso do que o próprio criador do Linux, o Linus, em manifestar isso. Eu acho que o Linus passou por uma fase interessante de reavaliar a forma como ele se comunicava, mas acho que, tirando assim, o aspecto mais tóxico, a parte importante da comunicação direta em open source é que as pessoas realmente falam. Quando não está bom, elas falam, não está bom, e esses são os motivos. Tá? Então, tem formas de você fazer. Eu acho que, se você abraçou o primeiro ponto, que a plataforma, essa cultura tem que ser inclusiva, você vai entender que você precisa dar esse feedback direto de forma a incluir, de forma a não empurrar embora o contribuidor, mas fazer ele entender por que aquela coisa que ele fez precisa ser alterada ou não pode ser aceita daquela forma ali. Tá? Então, esse é o terceiro aspecto, talvez, importante cultural. O quarto, ferramenta para colaboração. A gente está falando sobre um mundo distribuído, né? Plataformas globais, plataformas que conectam agentes em estados, países diferentes. Então, primeiro, as ferramentas têm que materializar esses valores fundamentais de colaboração. Então, o primeiro ponto importante sobre ferramentaria ali. O segundo é que nosso mundo é conectado, certo? Assim, a pandemia mostrou para a gente como ninguém está mais numa sala com os outros usuários ou com os outros participantes do ecossistema. Está todo mundo distribuído. Então, focar em ferramentas que permitam colaboração aberta e garantir que elas são parte da cultura, o uso da ferramenta é parte da cultura, são essenciais para que a plataforma dê certo. Um dos pontos importantes é que muitas vezes você foca em ferramentas para viabilizar a participação externa. Mas, em geral, se você tem ferramentas sendo usadas pelo mundo externo diferentes das internas, você está quebrado. Kiko, você não está fazendo o que você deveria fazer. Kiko, desculpa incomodar. Oi, Kiko. É que o tempo já estourou aqui e a gente precisa entrar com a outra palestra em 2 minutos. Perfeito, 2 minutos. Vamos lá. Então, esse aqui é o penúltimo ponto, tá? Então, uso externo e interno da plataforma tem que ser nas mesmas ferramentas. Você não pode dividir, quebrar e ter umas ferramentas para interna e outras para externa. Tem que ser as mesmas ferramentas. Você tem que discutir tudo, design até implementação junto, tá? Isso aqui é um exemplo de quando a gente lançou, a Netscape lançou o Mozilla, as ferramentas que elas criaram, as ferramentas que os próprios desenvolvedores da Netscape usavam, tá? Então, isso aqui é um bug que eu trabalhei 20 anos atrás, e nesse bug aqui, estavam pessoas que eram Netscape, pessoas da comunidade, e tinham bugs que eram abertos por gente da Netscape, que a gente podia comentar e dizer que queria ou não consertar, tá? E o último ponto sobre plataforma, sobre cultura, é clareza de direitos e responsabilidades, tá? A plataforma são dos dois. Muito disso aqui é desenhado em termos de uso e código de conduta, então são coisas fundamentais para passar, para focar energia em cima, e processo para resolver conflitos quando surgem, né, divergência em cima do código de conduta. E um exemplo disso aqui é que Linus, super direto, anos depois, para e pensa, putz, eu preciso repensar isso aqui. Por quê? Porque muita gente voltou e deu feedback e ele pensou nisso aqui. A plataforma tem que meio que incorporar esse processo de autocrítica para funcionar. Bom, acho que era isso que eu tinha de conteúdo, estourado o tempo aí.
3 pontos aqui. A plataforma veio para ficar, uma forma diferente de organizar e produzir valor, e não vai mudar isso. A internet criou e vai ficar. Segundo ponto, as plataformas vão prevalecer as que tratarem os ecossistemas com respeito, e a cultura é o que define essa relação. Obrigado a todo mundo aí, um grande abraço aqui do Oregon e até mais.